Projeto de Lei Complementar 02 de 2022, de autoria na mesa diretora. À disposição. Em votação. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Policial Madril. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, com isso cumprimentar os demais vereadores. Esse projeto que dispõe acerca da fixação do número de vereadores para a legislatura de 2025 a 2028. Então, é outro projeto que é condicional pelo número de habitantes. A gente sabe que Cascavel já há alguns anos poderia, já na outra legislatura, poderia ter feito esse projeto pela mesa e poderia ter 23 vereadores, que é pelo número de habitantes que tem em cada cidade. Então, Cascavel tem mais de 300 mil habitantes e na lei diz acima de 300 mil habitantes até 450 habitantes, o número de vereadores poderá ser de 23 vereadores. Eu acredito que com um número maior de vereador, cada região terá uma representatividade maior. Acredito que é um projeto que só vem ao benefício da população. Lembrando também que esse dinheiro para pagar esses vereadores são dinheiro que já vem destinado à Câmara de Vereadores de Cascavel. E nesse sentido, pela constitucionalidade e entender que está dentro da legalidade, eu voto favorável. Mas entendo também que muitas pessoas gostam de fazer politicagem em todos os projetos que são votados. E tem cidades que estão do tamanho de Cascavel, que tem o mesmo, já tem 23 vereadores, e tem cidades que são do tamanho de Cascavel e tem menos vereadores. Então, hoje eu voto favorável e acredito que a grande população de Cascavel, que hoje nós temos 206 ou 215 mil eleitores, se as pessoas, a grande maioria, são contra, pode fazer um projeto de ação popular e tiver uma assinatura aí de 100 e poucos mil eleitores, poderiam fazer algo até para diminuir, porque eu acredito que as minhas eleições eu sempre participei, ganhei as duas eleições, numa fiquei em terceiro, outra fiquei em nono. É lógico que tem muitos vereadores que fizeram bastante voto e às vezes até com um número grande de votos de vereadores estão nessa casa e às vezes acabaram ficando fora por causa da legenda partidária. Mas a intenção principal de votar a favor desse projeto é por entender que é um projeto que é constitucional e está dentro da legalidade e é algo que só vai aumentar a representatividade das pessoas. Lembrando também que aumentando o número de vereadores não quer dizer que vai ficar os 21 vereadores e vai entrar só 2 de fora, porque a gente sabe que toda eleição muda 30%, 40%, 50% do número de vereadores nessa casa. Então, só votando mesmo pela constitucionalidade e por entender que é um projeto legal. Era isso, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Discussão com a vereadora Edson Souza. Novamente, senhor presidente, quero aqui falar referente a gente se posicionar publicamente e justificar. Quando na sexta-feira saiu a pauta, a primeira coisa que nós fizemos foi reunir a nossa base para a gente conversar sobre a questão dos 23, sobre a questão do 13º. Na minha bolha, na minha base eleitoral, foi uma discussão muito produtiva, em especial sobre a questão da democracia, a necessidade da gente fortalecer a democracia. O vereador, ele é o agente político mais antigo do país. O vereador, ele está desde 1532, quando foi criada a Câmara Municipal de São Vicente. Ali ficou um período, acho que 100 vereadores lá, acho que na República Nova ficou um período 100, questão dos vereadores. Então, o papel do vereador é intermediar entre o povo e o executivo. É um papel fundamental, fiscalizar o poder executivo e fiscalizar o crescimento da cidade, o planejamento da cidade. Então, só pode ser contrário a você ter um número maior de fiscal quem tem o rabo preso. Não pode você ser contrário, a ter fiscalização se você anda tudo dentro da linha. E eu falo isso porque eu conversei com alguns empresários que vieram me procurar para discutir sobre isso, e eles falavam isso. Falavam, a Câmara de Vereadores, o vereador é um fiscal nosso que está lá, ajuda a dar legitimidade para nós que somos empresários, que não queremos aquele favorzinho extra, que não queremos o agente político mexendo de outra forma. Então, justifico aqui e digo, o papel do vereador é fundamental.
é democrático, nós precisamos de mais representação, nós precisamos de mais gente que venha para cá representar mais ainda as comunidades. Eu procuro desempenhar o meu papel de vereador na linha que eu sempre acreditei, que eu sempre defendi. Por vezes, o governo fica chateado comigo, por vezes, às vezes o povo fica chateado com a gente, mas a gente precisa ter coerência no que a gente defende. E eu defendo que a Câmara dos Vereadores é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. E a Câmara de Vereadores ter mais representatividade, ter mais pessoas de segmentos diferentes, ter mais pessoas de bairros diferentes, de comunidades diferentes, é muito importante. E a gente colocar, além da constitucionalidade que já existe, a gente colocar que isso é fundamental. Precisamos de mais gente fazendo política. Por isso, eu voto favorável aos 23, por causa da legalidade, mas muito por causa da representatividade. Precisamos de mais gente fazendo política. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador José de Souza. Saudar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lília, vereadora Beth, assistência, Paulinho, João Merno, meus amigos que estão assistindo a sessão. Presidente, eu só quero fazer um elogio a este mandato. É lógico, daqui a pouco eu espero que passe este projeto. Espero que seja por unanimidade de votos. Porque 23 vereadores é uma luta, e é uma luta antiga. De poucos abnegados, eu sou um deles. A partir do momento que Cascavel chegou aos 200 mil habitantes, eu já comecei a brigar por esses 23. E por azar meu, né, vereador Edson, a eleição passada foi o 22º, né? Então, Cascavel já me deve um mandato a mais aí, por referência a este projeto tão importante que estava na gaveta. Estava na gaveta, eu estou sabendo que estava na gaveta um tempo atrás, né? Duas administrações que passaram aí pela Câmara, na mesa diretora, as presidências, esse projeto estava prontinho lá, mas não tiveram coragem de pôr em votação. Não tiveram coragem porque, o povo vai reclamar, o povo vai fazer isso, o povo vai fazer aquilo. Mas é constitucional. Eu sempre lembrei que as pessoas falam que vai criar mais despesa para a Câmara, aumentando o número de vereadores. Isso não é real. Isso não é real por quê? Porque o repasse para a Câmara vai ser sempre o mesmo. Se querem economizar, se acham que vai gastar com mais vereador, então diminui o valor do repasse. Diminui para 5, para 2, aí sim vai ter economia. E estando no 23 também, eu tenho certeza que vai abrir mais oportunidade, né, para que os candidatos do bairro, os candidatos mais humildes, possam ser vereador. Esta casa cometeu um erro gravíssimo, senhor presidente, em 2004, quando foi na onda aí de algumas pessoas e acabaram baixando o número de vereador para 14, 15. E o que aconteceu com isso? Quase que elitizou de vez a política, vereador Jefferson. Quase que elitizou, porque de nós lá de bairro, o candidato humilde jamais vai se eleger com um pouquinho de número de vereador. Aí quem perde é a comunidade, né, do bairro, que vai perder seus representantes. Quer parte, não? Então, senhor presidente, eu quero assim parabenizar, pedir voto favorável e dizer que a coragem desta mesa diretora, a coragem desses vereadores que estão aqui, vai ficar na história, porque depois não estão beneficiando nós, nem sabemos se a gente vai estar aqui daqui 2025, né? Então, um projeto maravilhoso, fantástico, e Cascavel está simplesmente fazendo aquilo que deveria ter feito há muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora professora Lília. Saudar o presidente, a mesa diretora, a vereadora Beth, colegas vereadores, todos que nos acompanham. Também entendo que estamos num momento importante, né, uma votação, quero cumprimentar a mesa diretora, uma votação fundamental, que é a ampliação da representatividade. A cidade cresce aceleradamente, cresce em muitas dimensões, cresce em número de população e precisa ser acompanhada pela representatividade legislativa. Como meus colegas já fizeram referência nas falas anteriores, o vereador ele dialoga direto com a população e o espaço de ocupação de cadeiras numa casa legislativa é proporcional ao número de pessoas que habitam a cidade. Nesse sentido, falando particularmente do lugar do Partido dos Trabalhadores, o acesso da classe trabalhadora aos espaços de representação política são sempre mais tortuosos. Desde as condições mais básicas de vida cotidiana, de terem um volume do seu tempo maior, dedicado à sua própria sobrevivência,
até dificuldades do ponto de vista de uma lógica bastante elitizada dos espaços políticos, eu entendo que ampliar o número de cadeiras também favorece a democratização do acesso da classe trabalhadora a esse importante espaço, onde a gente vota aqui em nome de uma base, de um grupo que nos conduziu para defender determinadas bandeiras. Por isso, somos diversos, somos diferentes, pensamos diferentes, mas na lógica democrática é a soma das posições diferenciadas, respeitada não só por esse coletivo, como por toda a cidade, à medida que a gente aprova as deliberações legislativas, as leis, as orientações que definem como a cidade funciona. Então, nesse sentido, acho que hoje é um dia histórico, sim, para essa casa, e que enfrenta também o senso comum, sobretudo de uma mídia liberal que diz que é preciso economizar na política. A relação entre a economia e o gasto favorecendo o grande capital, esse empresário mais parasita, rentista, é absolutamente ridículo. É sobre isso que a gente devia discutir. Quanto do fundo público vai para 1% da população rica desse país? E que a gente tivesse mais fundo público para ampliar a representação e garantir que qualquer cidadã e qualquer cidadão deste país e dessa cidade tivesse uma voz no espaço onde se definem as leis. Por isso, parabenizo a mesa diretora, votarei favorável e comemorarei, se aprovada, a ampliação de cadeiras na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador, doutor Lauri. Senhor presidente dessa Casa de Leis, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham pelas mídias, pessoas que estão presentes na plenária. Como disse a professora Lilian e as pessoas, os oradores que me anteciparam, subscrevo cada palavra que cada vereador proferiu aqui, porque os vereadores dessa Casa de Leis são os legítimos representantes do povo, fazem o elo de ligação entre o Poder Executivo e a sociedade, que levam as demandas. Quanto mais vereadores, mais a sociedade, mais a população terá voz e vez perante o Poder Público. Por isso, sou totalmente favorável, sou, além de legislador, advogado, atuante, trabalho, anos de magistério, e antes de tudo isso, consultei a lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal, com base em tudo aquilo que prevê a consciência federal, com base no ordenamento jurídico, nas leis, e tudo aquilo que eu aprendi, entendo que a democracia deve ser respeitada. E para o respeito à democracia, devemos cumprir a Constituição Federal. Aqui, hoje se faz história, aumentando o número de representantes para a próxima legislatura. A população, através do voto, faz a sua voz, elege os seus representantes, que buscam os direitos da população, que fazem leis em prol da população, logicamente leis baseadas na constitucionalidade e na legalidade. Votarei favorável, parabéns à mesa diretiva, parabéns aos propositores desse projeto de lei, ao qual analisei, pesquisei, verifiquei em outras cidades. E a representatividade maior nessa Casa de Leis dará mais voz e vez à população. Votarei favorável com base na minha consciência, nas minhas convicções e na Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador, sempre as mulheres primeiro, viu? Com a palavra, vereadora, professora Beth Leal. Saudar novamente o presidente dessa casa, membros da mesa diretiva, colegas vereadores, vereadora Lilian. Também, nesse momento, justificar o meu voto favorável ao aumento no número de vereadores na Câmara de Cascavel, uma vez que, quanto maior a representatividade de uma sociedade, melhor ela será ouvida, melhor ela será atendida. E acreditando que, verdadeiramente, em razão do crescimento populacional, do crescimento de eleitores também do município de Cascavel, já estamos, dentro desse momento histórico, contemplando uma necessidade para a população de Cascavel, que é ter maior número de representação nessa Casa de Leis. Todos sabem que o Poder Legislativo é
o poder que verdadeiramente representa a população. É ele que ouve, é ele que vai às bases, é até ele que chegam as reclamações e as demandas de uma sociedade. Por isso, nesse momento, meu voto é favorável ao aumento de vereadores para 23 em Cascavel e que nós possamos futuramente acompanhar o crescimento ainda maior, porque com certeza Cascavel está se desenvolvendo, Cascavel está crescendo e precisa e merece uma representatividade mais presente e mais efetiva. E é na escolha, é no momento da escolha que o eleitor vai fazer e vai decidir quem é que vai representá-lo. Se são 21 ou 23, que sejam bons representantes para a população de Cascavel. Então, voto favorável para o aumento no número de representatividade de representantes nessa Casa de Leis aqui. Meu voto é favorável. Com a palavra, vereador Sidney Mazzuti, presidente da CCJ. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, é importante fazer minha fala justificando até o voto anterior. Eu tenho procurado estar representando a Câmara de Vereadores, os vereadores, a população de Cascavel, em muitas situações na nossa cidade, no interior, e procurando sempre ser um vereador muito atuante. E nós fomos relatores dos dois projetos, tanto do 13º, como também agora a relatoria do número de vereadores para a próxima legislatura. Por isso, não é uma legislar em causa própria, porque nós não sabemos, né, na próxima eleição quem vai estar aqui. E entendendo neste aumento do número de vereadores da cidade de Cascavel, eu entendo e o meu voto será favorável, porque eu acredito no crescimento da nossa cidade. Ela já está superando aí os 340 mil habitantes na cidade, e eu acredito que essa cidade vai crescer muito mais e cada vez mais vai precisar de representantes em todas as esferas e todas as classes da nossa população, que pede a todo instante a presença de um vereador. Então, o crescimento da população precisa ter também o crescimento da representatividade da nossa cidade de Cascavel, por isso, justificando esse meu voto favorável para esse projeto, para o aumento do número de vereadores. Eu acredito que dessa forma nós vamos estar atendendo e procurando ter os representantes em todos os bairros do nosso município. Isso faz com que a nossa população tenha esta fiscalização e a legislação atuante, forte, na nossa cidade de Cascavel, que seja sempre um modelo para o Estado do Paraná e também para o Brasil. Obrigado. Discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Vereador Tiago, está em votação o projeto, a resolução complementar 02. Vereador Tiago, está na escuta? Favorável. Então vamos registrar, secretário Cabral, o voto contrário do vereador Rômulo Quintino. Eu entendi, o Tiago é favorável, né? Nesse caso é favorável. Ok. Então ficou aprovado. Projeto de Lei Complementar 02/2022, aprovado. Quero só dizer aos colegas, vereadores, que esta casa tem trabalhado com muita responsabilidade, e estamos dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante que todos saibam que dos 6% que poderíamos gastar com o pessoal, nós estamos gastando 1,56. No geral,
gastos da Câmara, que poderíamos estar gastando 5%, estamos gastando apenas 3,72%, e desses 3,72, nós ainda devolveremos neste final de ano em torno de 8 milhões de reais dos 3,72. Então é uma Câmara que trabalha com profunda responsabilidade, zelo, respeito e representatividade. Por isso que tivemos nesta manhã a maturidade para votar 2 projetos, que é, sem dúvida alguma, projetos que fortalecem a democracia, e terei muito orgulho, o dia que sair desta Câmara, dizer que tive a condição, junto com os demais colegas, de fortalecer o Parlamento. O Parlamento, ele é extremamente importante para a discussão de todas as políticas públicas de uma sociedade. Um Parlamento forte, coerente, vereadores zelosos, vereadores que se preocupam com a sua imagem, se preocupam com o Poder Legislativo. Não temos tido nenhum problema e isso para nós é de extrema importância. Portanto, para 2025 teremos uma Câmara ainda mais consolidada.